Graça e paz, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. E cá estamos para a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus, sendo que, como eu tenho feito nos últimos vídeos, vou apresentar-lhes uma Bíblia especial da minha coleção, vou chamar assim, e até eu explico depois porque não é bem assim, tá? Mas vou apresentar para vocês uma Bíblia especial, inclusive fazer um convite para você que queira fazer parte de um projeto nosso aí, tá bom? Então a leitura hoje é 2 Crônicas capítulo 9 e eu convido a abrir sua Bíblia neste texto bíblico e acompanhar a leitura da palavra de Deus que diz: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente, porque o Salomão se tornou muito famoso pela sua sabedoria, perspicácia. E aí Jesus disse que ele é maior do que Salomão. E se a própria rainha de Sabá veio conhecer a sabedoria de Salomão, nós temos o privilégio de conhecer a sabedoria do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses num texto que eu gosto muito, Colossenses 2, verso 3. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Com toda essa fama de Salomão, o que o Jesus disse lá no Novo Testamento é que a sabedoria de Salomão era nada diante da sabedoria do verdadeiro sábio, que é o Senhor Jesus. Versículo 3, quando a rainha de Sabá... verso 2, Salomão respondeu todas as perguntas que a rainha de Sabá fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Tem uma versão da Bíblia que diz que ela ficou estupefata. Versículo 5, e disse ao rei: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. A fama de Salomão tinha se espalhado. Eu, porém, não acreditava no que se falava até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. E nós que não conhecemos Salomão, mas conhecemos o Senhor Jesus e que vamos conviver com ele na eternidade, como já convivemos pela fé aqui nesta vida. Verso 7, felizes os homens à sua volta e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. E Jesus é o rei dos reis. É isso que eu chamo de ler o Velho Testamento sob a ótica de Cristo. O rei dos reis é o Senhor Jesus. Verso 9, ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir,
Trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Tudo isso mostrando a grandeza do rei Salomão, sua sabedoria, sua fama. E tudo isso aponta para o verdadeiro rei, que é Jesus, o rei eterno, que tem a sabedoria perfeita, para a qual toda a sabedoria de Salomão não passa de uma ignorância. Verso 13. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3,6 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano, que era uma espécie de palácio de verão do rei Salomão. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Mostrando aqui como o trono do próprio Salomão era algo imponente. Todas as taças que o rei Salomão usava, eu estou lendo o verso 20, todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Safelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro de história de Natão, profeta, e na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Foi um reino relativamente longo. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E aqui concluímos a leitura do capítulo 9, que mostrou a grandeza, a fama, a sabedoria do rei Salomão, lá em Mateus capítulo 14, ou é 12? É 12, né? Que ali pelo verso 41. Deixa eu só conferir aqui nessa Bíblia para me falar para os irmãos se é Mateus 12, 41. Senão eu vou ficar devendo a referência aí para os irmãos.
Mas em Mateus capítulo 12, verso 41, diz assim, aliás, 42. A rainha do sul, ou seja, a rainha de Sabá, se levantará no juízo com toda esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aí Jesus diz assim, e aqui está quem é maior do que Salomão. Aquele povo lá achava que eles eram privilegiados. Privilegiados somos nós, que somos servos do Rei dos Reis. O verdadeiro sábio, o verdadeiro Senhor de tudo. É isso aí. E aí eu quero apresentar uma Bíblia para vocês. Bíblia de Estudo do Discipulado. Eu mostrei para vocês ontem a Bíblia, Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida atualizada. A Bíblia de Estudo do Discipulado é NAA. É a mesma versão da outra. Só que os estudos dessa Bíblia, as notas de rodapé, as introduções são diferentes, porque elas são voltadas para o discipulado. Essa Bíblia é a Bíblia adotada pela nossa Igreja Batista Redenção aqui em Goiânia. Todos os membros são estimulados a ter essa Bíblia, a maioria já tem. E os outros estão comprando aos poucos. Os estudos dessa Bíblia que são as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Ela tem mais de 400 estudos temáticos sobre discipulado, sobre família, sobre restauração, sobre personagens bíblicos. São diversos assuntos. Nós estudamos esses estudos na Escola Dominical e também estudamos em pequenos grupos. Fazendo um estudo desse por semana, nós temos estudo aqui para mais de 10 anos, sem repetir nenhum. Fora as notas de rodapé que são maravilhosas. Essa Bíblia, eu não reparei aqui antes de gravar esse vídeo, mas eu tenho na parceria com o Mercado Livre em torno de R$ 165, que você pode inclusive pagar parcelado, muitas delas com entrega grátis para entregar na sua casa. Se você quiser uma Bíblia dessa, tem duas coisas que eu quero lhe dizer. Uma, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e também no comentário fixado. Você pega meu WhatsApp, me manda uma mensagem que eu lhe mando o link para você comprar esta Bíblia numa das melhores lojas do Mercado Livre a preço promocional. Essa Bíblia, às vezes no Mercado Livre, ela é oferecida até R$ 399. Não sei se tem quem compra, mas que é oferecida é. Tem de vários outros preços abaixo disso, mas eu consigo para você em torno de R$ 165. Tá certo? E aí a outra coisa que eu quero lhe dizer antes de terminar é que eu tenho um grupo de WhatsApp em que a gente estuda lições dessa Bíblia aqui e assuntos de discipulado. Se você quiser fazer parte desse grupo, não é a melhor forma de discipular, mas é o que é possível em algumas circunstâncias. Se você quiser fazer parte, é só me mandar mensagem no grupo do WhatsApp dizendo, pastor, eu quero fazer parte do grupo, eu ponho você lá. E aí a gente vai gravando as lições em vídeo, né, as lições dessa Bíblia, do estudo dessa Bíblia, em duas etapas. Ela geralmente começa com 5 perguntas, a gente faz as perguntas, aí você responde as perguntas lá no grupo de WhatsApp, aí depois vem com a segunda parte do vídeo em que eu respondo as perguntas para você comparar as suas respostas com as minhas. Se quiser fazer parte, é só me avisar. Beleza? E aí, se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, a gente está aqui de volta para continuar a leitura lendo 2 Crônicas, capítulo 10. Aguardo vocês aqui. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Comenta aí o que você achou dessa leitura. Deixa seu pedido de oração. Eu me comprometo a orar pelos pedidos que os irmãos deixarem aí. Peço aos irmãos que lerem os pedidos dos outros, que orem nas suas orações particulares pelos pedidos que forem deixados, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Você estará nos ajudando muito se fizer isso. Se alguém está nos assistindo, talvez, não sei se pela primeira vez, e não tiver inscrito no canal, e queira acompanhar a leitura diária de um capítulo da Bíblia, é só se inscrever no nosso canal. Mas deixa eu falar outra coisa antes. Eu falei que essa Bíblia mais ou menos fazia parte da nossa coleção, porque na verdade, da minha coleção, na verdade, aqui faz parte da minha coleção é a NAA, aquela Bíblia de estudo NAA que eu mostrei ontem. Como essa aqui é NAA, essa daqui é a minha Bíblia do uso do dia a dia, ela não faz parte exatamente da minha coleção. E é a Bíblia texto da Igreja Batista Redenção. Tá certo?
Grande abraço, até amanhã às 5h30 da manhã. Deus vos abençoe.